Bom, nesse vídeo eu vou responder 4 questões importantes relacionadas à pavimentação asfáltica. Foram escolhidas 4 questões da tutoria. Eu escolhi as questões 1, 2, 3 e 4, que vão abordar os materiais ligantes utilizados, né? Os requisitos técnicos de um pavimento, os tipos de mistura asfáltica e os principais revestimentos existentes. Esse conteúdo ele é essencial porque o revestimento asfáltico é a parte mais visível da rodovia, aquela que entra em contato direto com os veículos e sofre a ação do tráfego, chuva, sol e variações de temperatura. Quando ele falha, todo mundo reclama, né? E quando funciona, ninguém agradece. O destino das boas obras é o anonimato. Então vamos lá para a primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui. Qual é a diferença entre o CAP e o EAP? Em que tipo de mistura cada material é empregado? O CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, ele é o ligante asfáltico mais tradicional e mais utilizado na pavimentação brasileira. Ele é obtido do refino do petróleo e apresenta um comportamento termoviscoso. Isso significa que, quando aquecido, fica mais fluido e pode ser misturado aos agregados. Quando esfria, ganha consistência e liga as partículas minerais. O CAP ele é utilizado principalmente em misturas usinadas a quente, como por exemplo o CBUK, que é o concreto bitumoso usinado a quente, o SMA, o CPA e as reperfilagens estruturais. Já o EAP, ele normalmente é entendido como a emulsão asfáltica de petróleo, que é uma dispersão de asfalto em água com agentes emulsificantes. A grande vantagem é que pode ser aplicada a frio ou a temperaturas menores, sem necessidade de aquecimento intenso. Ela é usada em pintura de ligação, imprimação, tratamento superficial, lama asfáltica, micro-revestimento a fio. É mais conhecido como PICH, né, o EAP. O CAP, então, é um asfalto convencional para misturas a quente, o AP é emulsão para aplicações a frio e manutenção. Enquanto o CAP oferece maior desempenho estrutural, a emulsão oferece praticidade operacional e menor consumo energético. Então, pergunta número 2. Quais requisitos técnicos e de qualidade de um pavimento asfáltico devem ser atendidos? Bom, um pavimento asfáltico ele precisa atender requisitos estruturais, funcionais e de durabilidade. Então, os requisitos estruturais seriam ele precisa resistir ao tráfego previsto, então principalmente cargas de veículos pesados, então resistir ao fundamento, trilha de roda, fadiga estrutural, recalques. E os requisitos funcionais envolvem proporcionar conforto e segurança ao usuário, portanto, uma superfície regular, uma boa aderência do pneu com a pista, a drenagem superficial adequada, um baixo nível de ruído, e requisitos de durabilidade. Ele precisa resistir à ação do tempo, da água e do envelhecimento dos materiais. Então, um bom pavimento deve manter desempenho satisfatório por vários anos, exigindo manutenção racional e não colapsando emocionalmente no primeiro período chuvoso. E o controle de qualidade ele envolve então a espessura executada, teor de ligante, compactação, granulometria dos agregados, temperatura de aplicação, acabamento superficial. Então, pergunta número 3. Como pode-se distinguir as misturas asfálticas? Comente sobre as misturas usadas para recompor a capacidade estrutural dos pavimentos. Então, as misturas asfálticas elas podem ser classificadas da seguinte forma: quanto à temperatura, a granulometria e a função. Então, você tem as misturas a quente, misturas a mornas, misturas a frio. A granulometria elas podem ser mais densas, mais abertas, mais descontínuas. E sobre a função, claro, revestimento superficial, regularização, o reforço estrutural, a drenagem e a manutenção. E quais são as misturas utilizadas para recompor a capacidade estrutural? As misturas mais comuns são o CBUK, que é o enrecapeamento estrutural. Então, eles passam uma nova camada com a espessura calculada para recuperar a resistência. Um binder ou camada intermediária, que é uma mistura voltada mais à função estrutural, que é o acabamento superficial.
a reperfilagem, usada para corrigir deformações antes da camada final, e a reciclagem com adição de ligante, que ela reaproveita material antigo com reposição estrutural. Essas soluções são dimensionadas conforme tráfego e condição existente, então é necessário haver um estudo da via para saber qual tipo de misturas vão recompor a capacidade estrutural daquele local. Então, partindo então para a pergunta número 4. Quais os tipos de revestimento asfálticos existentes e suas características principais? Existem vários tipos de revestimentos, escolhidos conforme custo, tráfego e desempenho desejado. Então, novamente, CBUK, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é o mais comum, é uma mistura usinada a quente, e tem uma boa resistência, um acabamento adequado e usado em vias urbanas e rodovias. É o comum geralzão que é utilizado em praticamente qualquer lugar. Os tratamentos superficiais é uma aplicação de ligante e agregados diretamente sobre a base ou pista existente. Então você tem os tipos simples, duplo e triplo. As características seriam de menor custo, execução rápida e usado em via de menor tráfego, respectivamente. A lama asfáltica e o micro-revestimento são usados para manutenção funcional. Então, elas têm a correção, são usadas para correção superficial, vedação de trincas leves e recuperação de textura. O SMA, que é o Stone Matrix Asphalt, é uma mistura descontínua com alto teor de agregado graúdo e ligante modificado. Suas características são alta resistência à deformação, boa durabilidade e usado em tráfego pesado. Por fim, você tem o CPA, que é a camada porosa de atrito. É uma mistura aberta e drenante, que tem como características ela reduz o spray de água, melhora a aderência na chuva e exige manutenção e drenagem adequadas. Bom, concluindo, a escolha entre o CAP e emulsão depende do tipo de serviço e método executivo. O pavimento precisa atender os requisitos de resistência, segurança e durabilidade. As misturas asfálticas variam conforme granulometria, temperatura e função estrutural. Os revestimentos disponíveis vão desde soluções econômicas, como tratamentos superficiais, até misturas especiais de alto desempenho, como o SMA e o CPA. E é isso. Já está dando tempo aqui. Vou concluir. Muito obrigado.